Programa Sabor e Saúde. Apoio: Empório Gaudêncio, Produtos Naturais, Nutricionista Matheus Bem, Saúde o Caminho e Café Delícias do Sítio. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Sabor e Saúde. No programa anterior, nós tivemos a participação do Matheus Bem. Ele é nutricionista, palestrante e ele é egresso aqui da nossa universidade. Ele trouxe pra gente um pouquinho, algumas informações sobre uma dieta vegetariana. E nós apresentamos aqui a preparação de uma feijoada vegetariana, que era uma opção de almoço para quem é adepto a esse tipo de dieta ou para quem está ingressando agora. Hoje, o Matheus vai trazer pra gente uma opção de café da manhã, que é a principal refeição do dia, né? E ele vai explicar pra gente um pouquinho disso, por que ela é a principal refeição, e vai trazer algumas opções para quem segue ainda essa linha do vegetariano. Vamos lá, Matheus? Fala pra gente um pouquinho sobre o vegetarianismo, essa opção de café da manhã que a gente está trazendo hoje. Tudo jóia, Amanda. A gente vai estar falando então um pouco sobre o café da manhã, né? Que nem você mesmo citou, o café da manhã, a principal refeição, deveria ser a mais bem equilibrada nutricionalmente falando. Tanto para o vegetariano quanto para qualquer outra pessoa. E às vezes a gente acaba negligenciando um pouco o café da manhã. Então aqui a gente vai estar falando como adequar uma alimentação para ela ser bem equilibrada, todos os princípios nutricionais, né, todos os alimentos da pirâmide alimentar no café da manhã. Só que focado para o vegetarianismo, então não vai ter nenhum produto de origem animal. Sim. E a gente vai ter algumas receitas também depois, saborosas e fáceis de fazer com essa temática. Legal. O que é importante a gente ter num café da manhã completo? Tanto vegetariano quanto não vegetariano? Olha, a recomendação que a gente tem de frutas, né, é muito importante a gente já começar a comer fruta no café da manhã. Porque tem gente que acha que comer bastante fruta é comer uma fruta por dia. Sim. E a recomendação que a gente tem seria o quê? De 3 a 5 frutas por dia, porções, né? Então, o que a gente sempre recomenda no café da manhã? Pelo menos um tipo de fruta. Dando preferência às frutas da estação, né? Época do inverno, as frutas cítricas, que tem vitamina C, que ajuda a melhorar o nosso sistema imune, para que a gente possa ter uma resposta mais forte, mais assertiva contra gripes, resfriados, e que a gente possa se restabelecer mais cedo, né? Banana também, né? Uma outra fruta bem brasileira, né? Muito boa para prevenção de câimbras por causa do potássio, melão, enfim, café da manhã pelo menos um ou 2 tipos de fruta, tanto que não é vegetariano quanto para os vegetarianos, tá? Então a gente trouxe aqui as opções, você pode fazer várias opções, por exemplo, a banana amassadinha com aveia, né? um melado, né? No caso do vegano, melado, no caso do vegetariano, ovo lácteo, né? Pode pôr o mel, enfim, são opções ali para a gente estar consumindo as frutas. Sim. Outra questão que a gente não pode esquecer é o carboidrato, tá? É muito importante a gente ter energia durante o café da manhã. Até tem aquela velha premissa que fala comer de manhã como rei, ao meio-dia como um príncipe e à noite como um plebeu. Isso a gente tem que levar em conta os hormônios do nosso corpo. Por quê? Os hormônios os hormônios catabólicos, que são aqueles que liberam energia, que fazem a gente ser ativo durante o dia, são liberados a partir do momento que a gente enxerga a luz solar, né? Então, o que a gente consome de manhã e o carboidrato, a gente vai gastar ao longo do dia, de modo geral. Diferente da refeição da janta, que os hormônios anabólicos estão ativos. São os hormônios que vão armazenar nutrientes, principalmente na região abdominal, a gordurinha abdominal que tem, né, as pessoas falam que é a mais difícil de perder. E é o terror hoje em dia, né? É o terror. Então, assim, se você quer evitar isso, coma carboidrato de manhã, né, na proporção adequada para a tua necessidade, mas não deixe de estar consumindo esses nutrientes de manhã, que é importantíssimo. Legal. Então, a gente trouxe aqui um exemplo de carboidrato, o pão, citamos também a aveia, né? São ótimos carboidratos. Aqui no caso é um pão integral. Isso, um pão integral com grãos. Grãos e castanhas seria o terceiro ponto. Então, temos que ter frutas, o carboidrato e as castanhas, tá? As castanhas aqui a gente trouxe um mix de castanhas. Tem o girassol, né? A castanha do Pará, a amêndoa,
a castanha de caju e o pistache. O pistache tem estudos que ajudam a regular a glicemia, que também é muito interessante, então, para a gente estar consumindo. Tá? Legal. Algumas opções também, então, a gente tem que estar o quê? Consumindo uma porção de castanha, uma fruta pelo menos e um pouco de carboidrato. Aí a gente pode fazer as combinações. Né? Por exemplo, você pega o pão e pode estar fazendo o quê? Usando o creme de amendoim. Né? Riquíssimo em proteína, uma proteína de boa qualidade que você pode estar colocando, né, como uma alternativa ali à manteiga, à margarina, né, ou à maionese, né? Você pode estar colocando então a pasta de amendoim. Tá? Uma outra opção que a gente pode ter também seria uma Nutella. Né? Essa daqui a gente chama de Nutella cremosa, porque ela é uma alternativa à Nutella com cacau. E isso é um ponto que a gente vai entrar agora para te explicar por que é importante, às vezes, o vegetariano, não só o vegetariano, mas todos, buscarem diminuir o consumo de um grupo de substâncias chamadas metilxantinas. Esse grupo enquadra alguns componentes que tem no cacau, que são estimulantes, enquadra a cafeína, né, no caso do café, de chás, refrigerantes. Por que é importante a gente diminuir o consumo dessas metilxantinas? Elas diminuem a absorção de cálcio e ferro. Então, quando a gente está falando aqui de valor nutricional, a gente está trazendo vários alimentos que são ricamente nutritivos. Só que as metilxantinas diminuem a absorção desses nutrientes, podendo levar a uma anemia ou uma osteoporose. Até o excesso, né, de café é uma das principais causas ali da osteoporose e da anemia. Então a gente tem que tomar cuidado. E no caso do vegetariano, que tem um consumo menor, de modo geral, de ferro, né, porque não tem o ferro da carne, então ele tem que estar muito atento. Então, para o vegetariano, é sempre muito interessante evitar tanto o cacau, né, quanto o café, quanto todos os outros componentes que são ricos em metilxantinas. Tá? Entendi. Às vezes a pessoa então tá tomando lá um leitinho de manhã, coloca um achocolatado ou um café e acaba inibindo, né, a função dele que ele faria. O famoso pingado brasileiro é gostoso, é uma delícia, porém fica antinutricional. Nutricionalmente não é tão interessante. Não é tão interessante. Então aqui a gente está falando de quê? De uma refeição completa e aproveitando o máximo nutricionalmente falando. Então a gente trouxe, né, a opção da Nutella, né, como uma possibilidade. A gente vai ter também, né, uma das receitas é o bolo vegano, né, sem nenhum ingrediente, depois a gente vai ter a receita, com cobertura também com alfarroba. Legal. Sempre levando em conta isso daí o quê? Para não ter a perda nutricional que as teobromina e as xantinas ali acabam provocando. Tá? E aí aquele vegetariano que ele não utiliza nenhum tipo de alimento animal, como ele pode fazer para substituir o leite? A gente vai falar disso também, né? Justamente. Né? Aí o leite, né? Porque a gente tem um apego, né, emocional ao leite, ao fluido, a gente, eu acho que é da fisiologia humana, né, a gente é mamífero, né, a gente nasce acostumado com leite e a gente prolonga com uma sensação boa o consumo do leite. Então, uma das dificuldades é você parar de tomar o leite. Você virou vegano ou vegetariano ou tem uma intolerância à lactose ou algum outro componente do leite, né, e você tem que tirar o leite de vaca. E aí, o que você faz? Hoje em dia, o leite de soja está bem popularizado, né? Aqui eu trouxe o leite de soja em pó, que é uma opção, tá? Porém, tem gente que tem alergia, porque a soja tem até 13 proteínas alergênicas também. Então, tem pessoas que não podem ou não gostam também do leite de soja. Aí tem várias outras opções, né, de fluidos. Essa daqui é o leite de coco, em pó, né? Então você pode estar acrescentando 2 colherzinhas na água ali, fazendo, super prático e bem saboroso também. E você pode estar fazendo vários tipos, tem leite de arroz, leite de aveia, leite de amêndoas, leite de castanha. Todas essas daqui você pode estar consumindo, ao invés de estar comendo, né? Você pode estar fazendo ela em forma de fluido. Bate com água, peneira e aí substitui o leite. Para substituir o leite, porque o valor proteico é muito alto, né? Então seria bem interessante. E em relação ao cálcio? Ao cálcio seria interessante o gergelim, né? Seria uma opção muito interessante. Mas todas aqui vão ter o cálcio. E lembrando, se a gente diminuiu as metilxantinas, a absorção desse cálcio vai ser maior, porque esses alimentos são ricos em magnésio, que aumenta a absorção do cálcio também. Então vai estar ajudando, no caso vegetariano ali e o vegano, a não ter problema, né, de osteoporose. Muito legal. Vamos para a primeira preparação, então? Vamos lá, então. O que a gente precisava? A gente vai começar por qual? Pelo fluido. O fluido de girassol. O fluido de girassol, ele tem, né, assim como o feijão e outros
e outras sementes, ele tem o chamado fitato, que é uma película que envolve, né, a semente ali, e essa película diminui a absorção dos nutrientes. Assim como as metilxantinas diminuem, também a gente tem que diminuir o quê? A ingestão do fitato. Então, você coloca de molho o girassol, tá, em água por pelo menos 8 horas. Então, você vai fazer a preparação do leite, do fluido ali no dia seguinte, então você deixa de molho ela em água hoje, pode deixar dentro da geladeira, e amanhã, então, na hora que você vai fazer a preparação, você descarta aquela água, lava, né, a gente já descartou, já lavou, e deixou peneiradinha aqui pra gente poder fazer a preparação. E aí a semente é ela descascadinha já, né, assim, Isso, aquela casquinha marrom. Semente de girassol já descascada. Por que a gente optou por essa opção? Porque a castanha, né, em média, aí, tá o quê? Uns R$80 mais ou menos o quilo. Né? As amêndoas também. Já o girassol é R$13 É mais o quilo. barato. Então, uma preparação que vai umas 100, 150 gramas, vai dar ali R$2, daí você pisa e vai produzir 3 litros de leite, ou seja, vai ficar em média 40, 50 centavos. Cada 100 gramas faz... Cada 3 100 litros de gramas leite? faz quase 3 litros de leite. Nossa, então, que legal. Fica muito barato. É uma opção muito barata para que às vezes a pessoa não tem condições ou acha caro, né, o consumo do leite de castanha. Então ela pode estar optando pelo leite de girassol, que é riquíssimo nutricionalmente. E no caso de quem tem alergia da proteína também, no caso da soja, não tem problema nenhuma, nenhuma restrição. Teria que ver, né, se a pessoa tem alguma alergia a alguma proteína do girassol. Mas o girassol é bem menos alergênico que a soja. Então tem uma aceitação muito maior. Legal, vamos começar então? Vamos lá, então. Ó, é muito simples. Então, deixou de molho, lavou, peneirou, né? Agora a gente vai colocar no liquidificador esse girassol, tá? E vamos bater ele com um pouco de água. Simples. Muito então, rápido. De manhã que você ia fazer uma vitamina, uma batida, né? Então você bate ele no liquidificador e você vai peneirar ele. Então, é bem simples. Ele vai sair um fluido aqui bem grosso, né? Você pode peneirar no pano também, para evitar que fique algum resíduo. Né? Ele fica mais saboroso. Porém, para quem já está acostumado, né, não sente muita diferença. Então, o leite aqui ele vai sair bem grosso, tá? Aí a gente vai diluir o restante do leite. A gente vai diluir em água, fazendo a preparação de até 3 litros. Tá. Sabe precisar mais ou menos quanto que dá dessa... antes de acrescentar o restante da água? Quanto que dá quanto que foi de girassol? Não, quanto que dá o fluido? O fluido? Para cada 3 vai dar mais ou menos 1 litro, né? Na verdade vai ser a quantidade de água que você vai usar para bater, né? Aí vai ficar bem grosso. Ah, né? Sim. Depois Aí você dilui, acrescenta água, açúcar e sal, né, para dar uma temperada. Pronto. Essa sobra aqui, você pode até peneirar mais, né, para tirar bem. Essa sobra aqui dá para fazer a ricota, né, de girassol. Ah, que legal. Então você não perde, porque é riquíssimo nutricionalmente falando. Dá para usar você aproveita toda a semente. 100%. Né. Então, ó, bem simples de fazer. Aqui a gente vai misturar só um pouco, a gente não vai diluir os 3 litros. Né? Depois a gente vai temperar aqui e passar no pão, porque também é um substituto à manteiga e à margarina, devido, né, a margarina, a manteiga no caso, ter gordura saturada, né, que é uma das causas de entupimento arterial, o excesso, né,
E a margarina também, tem gente que prefere uma coisa mais natural, que seria, não, essa uma ótima opção. Então aqui a gente já tem um pouco de água, a gente vai misturar o leite. Tá vendo? Ele é bem espesso, se mistura um pouco, não precisa misturar tudo. Tá? Depende da quantidade de água, né? Isso, né? Aí aqui você pode até bater, peneirar de novo, tá? Vamos pôr um pouquinho de açúcar. Uma pitadinha de sal. Mas só para temperar, bem pouquinho mesmo, né? Só para temperar. E pronto. Super rápido Super e prático. simples e prático. Ele fica com uma textura bem parecida com o leite. Bem parecido, a cor bovino. também, né? E o sabor dele também, ele fica bem suave. Né? E aí essa daqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um cheirinho verde, tá? E misturar com sal. Só para dar uma temperada. Isso. Aí a gente Tá pronto. mistura aqui, pronto, fica uma ricotinha, ela fica super saborosa e já tá pronto para E dá para acrescentar no café da manhã também, né? Dá, quer ver? Vamos passar aqui no pão e a gente já mostra. Legal porque dá para utilizar toda a semente, né? Não perde nada. Aí, ó, aqui a gente tem o grão, né? O leite, no caso, também seria o grão, a castanha, né? O carboidrato, né? Faltaria só uma fruta. Uma fruta. Você pode fazer com o leite, né? A gente trouxe aqui também uma opção que seria a alfarroba, né? A alfarroba, ela é um substituto, né, para o cacau que a gente pode estar usando. Então seria interessante também a gente pôr, porque tem gente que gosta do achocolatado. Né? Então a gente pode pôr um pouquinho de alfarroba. Eu sempre recomendo comprar alfarroba integral, né? Só alfarroba. Porque tem a alfarroba que ela é com açúcar. Ela já vem tipo um achocolatado instantâneo. Só que daí o preço dela você vai estar pagando caro pelo açúcar. Então compensa mais você comprar a alfarroba integral, né? 100%, e daí você coloca um pouquinho de açúcar na hora que você for fazer. Adoça conforme o gosto, né? Aí no caso aqui, ó, vamos misturar aqui um pouquinho, você vai ver que fica bem parecido com o achocolatado. Né? Então, ó, fica igualzinho. bem parecido, né? O gosto também não fica muito diferente, fica bem saboroso, tá? Aí você adoça de acordo com o teu gosto. Então, é uma opção aí, 100% vegetal, sem ter o problema das metilxantinas, né? Então, é uma opção bem interessante para o café da manhã. Legal. Tá? Bom, agora que o nosso fluido está pronto, o famoso leite, né? Vamos preparar uma cobertura para o nosso bolo vegetariano. O que a gente vai usar, Matheus, nessa cobertura? Ó, nessa cobertura também, ela não vai o cacau, né? Então é uma opção ali para não atrapalhar, que a gente falou, o valor nutricional. É uma cobertura para um bolo, a gente vai colocar a receita do bolo ali, né? Um bolo vegano, sem nenhum produto de origem animal. Né? Nessa cobertura, a gente vai usar uma xícara de leite de coco, tá? É só misturar tudo no liquidificador, tá? Então uma xícara de leite de coco, 1/4 de xícara de farinha, de açúcar demerara, tá? O açúcar demerara ele pode ser substituído também por outra opção de açúcar? Pode, é que o açúcar demerara ele tem um valor nutricional um pouco mais interessante, mas você pode usar o cristal ou qualquer outro tipo de açúcar. Uma colher de baunilha, uma colher de chá, então vou colocar só um pouquinho aqui, tá? De baunilha, para dar um pouquinho de tempero. A alfarroba, lembrando, dependendo da alfarroba, ela é muito forte. E você tem que usar menos alfarroba, porque senão ela fica muito escura. Tá? Então você tem que sempre se atentar ao ponto da alfarroba. Essa receita vai de 1 a 2 colheres. Tá? Se a alfarroba for mais clarinha que nem essa, então você pode colocar 1,5, 2 ali. Se ela for mais escura, aí tem que colocar um pouco menos. Tá? Então aqui eu vou colocar 2 colheres, porque essa daqui é um pouco mais clarinha. Tá? E 2 colheres de amido de milho. E a gente vai bater no liquidificador.
super simples. Rapidíssimo. Bate por quanto tempo, mais ou menos? Até ela pegar o ponto. Pegou o ponto. Agora a gente vai levar ao fogo, né, para dar uma endurecida nela. Legal. Tá? E aí a consistência dele fica igual ao brigadeiro mesmo? Fica bem similar ao brigadeiro, né? E aí a gente tira ele, né? Acho que já tá no ponto, tá vendo? Ó, tá bem firminho. Fica consistente, né? Isso. Aí a gente tem que tirar ele. Você me ajuda aqui? Acho que tem como você tirar? Tá? Aí a gente coloca na geladeira para esfriar um pouco, aí a gente depois vai passar no bolo. Legal. Você vai ver que fica um resultado bem legal, tá bom? Tá, só levar a geladeira então. Isso. Então, Matheus, aí a gente já tirou, deixou um tempinho na geladeira, né, pra resfriar. E aí depois só passar. Se passar, ele fica, né, com uma textura bem de brigadeiro, a gente vai passando aqui no bolo, na cobertura de brigadeiro, tentando deixar bem lisinho para ficar esteticamente mais bonitinho. Né? E essa alfarroba, quais são as propriedades dela? O que ela é legal? Por que ela é legal substituir pelo achocolatado? Isso. A alfarroba, além de ela ter menos metilxantinas, né, que são antinutricionais, como a gente já comentou, ela é interessantíssima porque ela é riquíssima em complexo B. E o complexo B, as vitaminas do complexo B, que ajudam o nosso corpo a liberar energia, então ela vai favorecer o teu corpo a estar gastando mais energia, tá? E também aumenta a saciedade e melhora algumas conexões neurais, então você fica com uma capacidade mental também mais interessante. Ah, legal, tá? interessante. Para quem está buscando emagrecimento, né, é uma ótima opção, porque o achocolatado, às vezes, né, o cacau, a gente acaba sendo estimulado a comer, ao invés de um pedacinho mais. Só, a gente comer 2, 3. E a alfarroba, ela aumenta a saciedade, então você vai comer, né, se você fosse comer um pedaço de bolo, você vai comer um pedaço de bolo. Você não vai ter aquele desespero para estar comendo mais. Comer mais. Né? Então, ela é bem interessante nesse sentido. Além de ser nutricionalmente mais interessante que o cacau, ela também tem um valor nutricional melhor. Tá? E você pode ver o aspecto dela. Né? É o mesmo. Se vocês não soubessem que era de alfarroba, vocês iam falar que não era de cacau? É, brigadeiro, igualzinho o brigadeiro, né? Na verdade é um brigadeiro, mas de alfarroba. De alfarroba. Então, assim, toda a preparação que você vai fazer, você pode estar usando a alfarroba. Essa receita de alfarroba aqui, você pode estar usando para qualquer cobertura, né? Você pode estar substituindo o brigadeiro, ao invés de colocar o cacau, você coloca a alfarroba, qualquer preparação, e vai ter todos esses benefícios. Legal. Os ingredientes do bolo a gente vai colocar para vocês aí, né, na telinha. E o bolo também não tem segredo, né? É só misturar os ingredientes, é a mesma coisa de um bolo. Misturou os ingredientes, bateu no liquidificador. Põe para assar ali a 180 por uns 25 minutos, né? Super tranquilo. A preparação é a mesma de um bolo, só que com os ingredientes para vegetarianos. Completamente vegano. Não vai ovo, não vai leite, né? A gente usou o leite de coco, né? Então, tudo ingrediente vegetal. Ah, legal. E aí, vamos cortar para ver como que ficou? Quer cortar? Tem a honra. Dá licença. Vamos provar, né? Vamos ver se o sabor é o mesmo. Maravilhoso. Tem diferença? Mas de jeito nenhum. Quem come assim... Se não contar, não descobre. Não sabe. É isso aí, pessoal. Vou continuar aqui me deliciando com esse bolo. E a gente se vê no próximo programa. Até mais. Obrigada, Matheus. Opa, eu que agradeço.
Programa Sabor e Saúde. Apoio: Empório Gaudêncio, Produtos Naturais, Nutricionista Matheus Bem, Saúde o Caminho e Café Delícias do Sítio.